Eu acho que é uma pesquisa que não traz muitas novidades, mais ou menos na linha, eu acho, até do Datafolha, né, o Sakamoto, acho que é mais ou menos o que deu esse empate técnico entre os três, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, a pesquisa publicada hoje, há pouco, inclusive, pesquisa real time, falando inclusive da disputa em São Paulo e que mostra o empate técnico entre os candidatos. O resultado foi no levantamento estimulado, quando a lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. O levantamento anterior tinha sido divulgado em 2 de julho. E quando a gente olha a mudança, né? Na pesquisa anterior, Nunes e Boulos estavam empatados com 29%. Então, houve uma queda aí expressiva, tanto de Boulos quanto de Nunes, né? De 29 para 20 Boulos e Ricardo Nunes também de 29 para 20. Já Marçal estava com 14% na última pesquisa e agora foi para 21% das intenções de voto. Datena estava com 8, estava com 9, foi para 8 dentro da margem de erro, e Tabata Amaral, um ponto acima, estava com 8, foi para 9. O Real Time também fez 3 projeções para segundo turno, isso é interessante de trazer também o segundo turno, e aí a gente vê a disputa aqui, ó. Foram os 3 cenários que eles pesquisaram. Boulos e Marçal, Boulos venceria, 40 por 37. Ricardo Nunes e Marçal. Ricardo Nunes venceria, 39 a 33. Ricardo Nunes e Boulos. Ricardo Nunes venceria, 45 a 35. Aqui a gente tem o gráfico da rejeição dos candidatos e a gente vê quem tem maior rejeição é o da Atena, 55% de rejeição, ou seja, não votaria de jeito nenhum em Datena. Depois Guilherme Boulos com 51 e depois Pablo Marçal com 49 de rejeição, que é o não votaria, né? Votaria com certeza Pablo Marçal com 15, depois Boulos com 14, depois Nunes com 12. Né? E aí tem esse azulzinho claro, é o poderia votar. Quer dizer, tô pensando, quem sabe? E aí quem ganha um pouco, quem tá melhor é a Tabata Amaral, que tem uma rejeição mais baixa e as pessoas ficam pensando, poderia votar nela, 43%. Depois vem Ricardo Nunes também, com 41%, Datena com 37%, e aí depois tem o Boulos com 29% e por último, Pablo Marçal com 23%. O que traz de nova essa pesquisa, ô Sakamoto? Começo contigo. Fabiola, eu acho que em primeiro lugar, apesar de olhar, as pessoas olharem a pesquisa e falar, olha, está todo mundo empatado em primeiro lugar, ou seja, não muda muita coisa, as pesquisas, ainda mais neste momento de primeiro turno, né, são importantes para a gente entender a tendência de mudança da pontuação dos candidatos, né, da intenção de voto, desculpa, de cada candidato, né? E o que a gente viu entre uma pesquisa e outra da Real Time Big Data é um crescimento bastante significativo de Pablo Marçal, né? 7 pontos, atingiu numericamente o primeiro lugar, está tecnicamente empatado com Boulos e com Nunes. Nas campanhas, né? Eu não falei com a campanha do Marçal, é claro, mas eu tô falando das campanhas adversárias, né? Discute-se muito se Marçal chegou num teto, se Marçal tem um teto. Então, o que acontece? Essas pesquisas, né, que mostram um avanço significativo de Marçal, uma queda relativa de Boulos e de Nunes, né, servem também para alimentar essa especulação, né? Marçal tem um teto. O teto de Marçal é o teto do bolsonarismo? Essa é a segunda pergunta. Se Marçal tem o teto, né, tendo um teto, todo mundo tem um teto, né? A questão é qual o tamanho desse teto? O teto de Marçal é o teto do bolsonarismo? Né? E aí a terceira pergunta, se haverá uma transferência de votos da direita do prefeito Ricardo Nunes para Pablo Marçal ainda no primeiro turno, né? Essa transferência já está ocorrendo, mas a pergunta é, vai acontecer uma transferência maior e mais significativa de votos de Pablo Marçal do prefeito Ricardo Nunes para ele no primeiro turno? Vai haver uma transferência mais robusta dos votos do Datena para o Pablo Marçal também no primeiro turno?
Por que que essas perguntas são importantes? Porque, inclusive, você pode ter eleições definidas no primeiro turno, e não necessariamente no segundo turno. Ainda hoje é improvável que isso aconteça, né? Você tem os votos bastante separados e distribuídos, mas vamos lembrar que na eleição de 2018 ocorreu uma desidratação na reta final de candidatos que estavam em terceiro, quarto, quinto colocados na pesquisa, né? Em direção aos dois principais candidatos, né? Bolsonaro e e Fernando Haddad, né? Teve desidratação. O Alckmin desidratou, tanto é que tem um pessoal falando nas pesquisas, né, nas campanhas, né, não da do Nunes, é claro, mas falam de alquimização de Nunes. Né, e a alquimização de Nunes não tem a ver com alquimistas, né, a musiquinha, mas tem a ver com o fato daquele fenômeno de 2018 que o Alckmin estava com o maior tempo de rádio e TV naquele momento e de repente desidratou, voto foi para Bolsonaro, foi para Haddad, né? A Marina Silva também desidratou, Boulos desidratou, você teve uma desidratação coletiva de todo mundo naquele momento, indo para os dois principais candidatos. Por pouco, inclusive, não teve segundo, não teve vitória do Bolsonaro no primeiro turno, né? E aí foi para o segundo turno e ele acabou vencendo. Então isso pode, inclusive, acontecer em direção aos dois principais candidatos, a um principal candidato de esquerda e a um de direita, né? E esse de direita pode ser o Marçal. Então, a depender do que aconteça, a gente pode ter sim uma decisão que termine no primeiro turno. É difícil, mas tudo pode acontecer, Fabiola. Vamos lá, ô Josias. Essa pesquisa, outras pesquisas que saíram, as duas últimas, mas eram de institutos que não são tão conhecidos, mostravam o Marçal com uma vantagem maior. Nessa, ela traz um pouco o que mostrou o Datafolha, né, Josias? Você até mesmo comentando outras pesquisas, você fala assim, olha, não me sinto tão à vontade, não conheço muito a metodologia dessas pesquisas. Em relação a essa, ô Josias, como é que você vê essa fotografia deste momento da Real Time? A grande novidade dessa pesquisa da Real Time é a ausência de novidade. Ela mostra o que outras pesquisas já revelaram. É um empate técnico. E por que isso é uma grande novidade? Porque há uma expectativa em relação ao movimento do Pablo Marçal. Ele registrou um crescimento meteórico no intervalo de 2 semanas, 6 pontos, 7 pontos, dependendo da pesquisa, né? E aqui revelou-se um empate técnico já detectado pelo Datafolha e também pela pesquisa da Quest, né? Teremos mais, para o final da semana, creio que na quinta-feira, uma pesquisa do Datafolha. E a grande expectativa em relação a essa pesquisa do Datafolha, que está por vir, é justamente esse movimento do Marçal. Parou, continua subindo, porque aí nós vamos saber se a dinâmica da eleição já foi alterada ou se nós estamos nesse mesmo compasso de espera que se estabeleceu depois do crescimento do Pablo Marçal. Por que compasso de espera? Porque a dúvida hoje sobre a posição do Ricardo Nunes, porque o Marçal cresce sobre o da Atena, mas cresce sobretudo em cima do eleitorado que era presumivelmente favorável à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Então, havendo uma desidratação do Ricardo Nunes acelerada e o consequente crescimento do Pablo Marçal, a eleição muda de dinâmica definitivamente. Ela hoje já está com uma dinâmica alterada, porque todos os candidatos que negligenciavam o crescimento do Pablo Marçal passaram a dar uma atenção especial ao candidato. A Tabata Amaral estava enfrentando quase que solitariamente o Pablo Marçal, política e judicialmente, e de repente, nos últimos dias, nós vimos que todos os outros candidatos passaram a converter o Pablo Marçal em alvo. Então, todos se deram conta de que ele é o risco real nessa eleição. Risco democrático, risco a, uma, a um eleitorado que busca por propostas, e risco também às candidaturas que se imaginavam bem postas, como a candidatura do Datena, que presumia o PSDB cresceria como um foguete, e não aconteceu, né? E também a candidatura do Ricardo Nunes, que imaginava que
nadaria de braçada no eleitorado, junto ao eleitorado bolsonarista, e esse eleitorado, uma parte dele, migrou já para o Pablo Marçal, e não só o eleitorado, né, também os candidatos a vereador dos partidos que integram a coligação de uma dúzia de partidos do Ricardo Nunes, também os candidatos a vereador já estão migrando no pressuposto de que o Ricardo Nunes já é carta fora do baralho. Então, esse movimento precisa ser aferido durante esta semana. Agora, essa pesquisa, como disse, a grande novidade dela é a ausência de novidade, porque mostra que o Pablo Marçal não cresceu, além do crescimento que se verificava nas últimas semanas, né? Agora vamos aguardar o Datafolha, que sai mais para o final da semana, para ver se esse candidato bateu no teto, se o crescimento dele foi atenuado, que mantida a velocidade anterior, ele viraria aí, de fenômeno, ele viraria num transtorno para todos os outros adversários, né? Então é preciso aguardar para ver se ele se consolida nesse patamar ou se ainda tem a perspectiva de crescimento. O que me chama a atenção é esse segundo turno, né? Eu queria só que a gente aprofundasse um pouco mais, porque isso chama a atenção, apesar